Olá pessoal, então na nossa aula de hoje continuaremos realizando a correção do nosso exercício. Vamos lá? Durante uma regata, uma das embarcações realiza o contorno das boias A, B, C, D, E. No diagrama estão registrados os deslocamentos e os instantes em que a embarcação passou por cada uma das boias. Então imagine, pessoal, aí como se fosse um minimapa. Então ele está dizendo que tem uma regata que ela está passando por o contorno das boias, né? Então nós temos a boia A, boia B, boia C, boia D, boia E. E cada instante, no instante no ponto A 10 minutos, ponto B 20 minutos, ponto C 30 minutos, ponto D 40 minutos, ponto E 50 minutos. Pergunta: calcule em quilômetros por minuto o módulo da velocidade vetorial média dessa embarcação entre as boias. Na letra A, ele quer saber a velocidade vetorial média entre as boias A e C. Então vamos voltar para o desenho da questão. Então, ó, entre A e C tem que passar por B, ó. Pan, pan. Então, pessoal, lembrar que a velocidade vetorial média é o quociente entre o deslocamento vetorial dividido pelo seu intervalo de tempo. E esse deslocamento vetorial é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Nosso ponto de partida é o ponto A, nosso ponto de chegada é o ponto C. Então, para definir entre os pontos A e C, nós temos aqui a base, tá? Ó, tem essa base. E nós temos aqui, ó, essa altura. E só aí eu posso definir esse deslocamento vetorial, que é o menor espaço entre os pontos A e C. Vamos chamar de deslocamento vetorial, está faltando a setazinha em cima, foi um erro de digitação, mas ó, tem a setazinha em cima, vetor deslocamento entre os pontos A e C. Pronto, para definir esse vetor deslocamento, ó, percebam que eu tenho essa base e essa altura. Detalhe, para cada quadrículazinha dessa, seja da largura ou altura, o tamanho dela é 2 km. Então vou contar aqui quantas quadrículas eu tenho aqui nesse ponto aqui, ó, nessa base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 quadrículas vezes 2 km. 9 vezes 2 dá 18 km. Analogamente, vou fazer aqui na altura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrículas. Como eu tenho 8 quadrículas, então vou multiplicar 8 vezes os 2 km. 8 vezes 2 dá 16 km. Pronto, agora eu tenho o tamanho da base e o tamanho da altura. Como aqui, ó, perceba que é um ângulo reto, posso descobrir a diagonal pelo teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos seus catetos. No caso aqui é o cateto adjacente e aqui é o oposto. Substituindo valores, né, nós temos 16 ao quadrado mais 18 ao quadrado e o vetor de deslocamento ao quadrado. Lembrando, eu já fiz aqui direto, eu tenho que descobrir também a velocidade e o tempo. O tempo, ó, do ponto A ao ponto B foi de 10, ele partiu já no instante 10 minutos e chegou no instante 30 minutos. Então, eu pego o tempo final menos o tempo inicial. 30 menos 10 dá 20 minutos. Pronto, voltando para descobrir o vetor de deslocamento, 16 ao quadrado é igual a 256, 18 ao quadrado, 324. Somando 256 mais 324, será igual a 580. Passando o expoente 2 para o segundo membro, ó, vem em forma de raiz, e a raiz quadrada de 580 é aproximadamente 24,08 km. Então nós já achamos o vetor de deslocamento entre os pontos A e C, entre as boias A e C, e agora vamos substituir na fórmula de velocidade média, velocidade vetorial média, que é o vetor de deslocamento dividido pelo tempo. Vetor de deslocamento é igual a 24,08,
o tempo foi de 20 minutos, 24,08 dividido por 20 será igual a 1,2 km por minuto. Está respondida a letra A. Na letra B, ele pede também para calcular em quilômetros por minuto o módulo da velocidade vetorial média dessa embarcação entre as boias A e E. Então, analogamente, como fizemos na letra A, iremos fazer na letra B. Está aqui o desenho. Vamos traçar o vetor de deslocamentos entre o ponto A e E. É a menor distância entre A e E. Então, vou fazer a base, a altura e traçar a diagonal. Pronto. Esse é o nosso vetor de deslocamento entre os pontos a boia A e E. Transportando ela para cá, para ficar mais fácil, então nós temos aqui a base, 1, 2, 3, 4 quadrículas. 4 quadrículas vezes 2 km dá 8. 4 vezes 2, 8 km de base. A altura, só temos uma quadrículazinha, que vale 2 km. Então, uma quadrícula vezes 2 dá 2 km. Pronto. Achamos a base, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Já o tempo, tempo inicial 10 minutos, tempo final 50. 50 menos 10 dá 40 minutos. Então, ele gastou, o percurso total foi de 40 minutos. Agora, vamos utilizar o teorema de Pitágoras. O cateto oposto é 2 ao quadrado, o cateto adjacente é 8. 2 ao quadrado dá 4, 8 ao quadrado 64. 4 mais 64 dá 68. Raiz quadrada, passa o expoente de 2 para o segundo meio em forma de raiz. Raiz quadrada de 68 vai dar aproximadamente 8,2 km. Portanto, entre os pontos A e E, a distância vetorial foi de 8,2 km. Utilizando agora a fórmula da velocidade vetorial média, faltou a setazinha aqui no V e no D, né, representando o vetor, erro de digitação. Nós vamos substituir, D vale 8,2, o tempo total do percurso foi de 40 minutos, 8,2 dividido por 40 vai dar 0,2 km por minuto, e eis nossa resposta. Está respondida a letra B. Próxima questão, explique por que a aceleração vetorial tangencial é nula em qualquer movimento uniforme, seja ele retilíneo ou curvilíneo. Então, nós vimos, pessoal, na aula passada, os tipos de aceleração vetorial. A aceleração vetorial se decompõe em aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é responsável pela variação de velocidade do móvel. O que aqui isso implica? Na variação de velocidade do móvel, podemos dizer que a aceleração tangencial é igual à aceleração escalar, ou seja, quando o móvel sofre mudança de velocidade no decorrer do tempo, nós temos a aceleração escalar não nula e diferente de zero. Já a aceleração centrípeta é responsável pela mudança de direção e sentido do móvel. Portanto, quando o móvel produz um movimento curvilíneo ou um movimento circular, tem a presença da aceleração centrípeta, cujo seu módulo é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Então, respondendo a essa questão, podemos dizer o seguinte: como o movimento é uniforme, independente que ele seja retilíneo ou curvilíneo, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, o móvel não sofre variação de velocidade, consequentemente a sua aceleração escalar é nula. Portanto, sendo a sua aceleração escalar nula, a aceleração tangencial nada mais é do que o módulo da aceleração tangencial é igual à aceleração escalar. Se a aceleração escalar é igual a zero, a aceleração tangencial também será igual a zero. Resposta sugerida: se o movimento é uniforme, a velocidade não varia em módulo. Como a aceleração tangencial tem a mesma direção do vetor velocidade e este tem módulo constante, ela deve ser nula em movimentos uniformes. Está respondida a nossa questão 3. Vamos para a próxima. Questão 4. Um móvel percorre em movimento uniformemente variado
uma trajetória circular de raio 2 metros, obedecendo à função velocidade igual a 4 mais 8t unidades de SI. Determine no instante 2 segundos os módulos das seguintes acelerações. Letra A, ele quer saber na letra A o valor da aceleração tangencial. Então vamos organizar aqui os dados da questão. Nós sabemos, ele nos deu que o raio é 2 metros, que a equação que produz essa velocidade é V igual a 4 mais 8t. Com um detalhe, ó, fazendo a comparação com a função horária da velocidade, o famoso vovô ateu, nós podemos extrair que a velocidade inicial é igual a 4 metros por segundo. Eu sei que a velocidade é em metros por segundo, porque ele diz que essa equação é em unidades de SI, pelo Sistema Internacional de Unidades. E a aceleração, ó, igual a 8, porque quem atrás do T é o 8, portanto, ó, a aceleração igual a 8 metros por segundo. Pronto, ele nos deu o tempo, igual a 2 segundos, e aí quer que você descubra o valor da aceleração tangencial. Lembrando, acabamos de relatar na segunda questão que a aceleração tangencial, o módulo da aceleração tangencial, é igual à aceleração escalar. Portanto, se o módulo da aceleração tangencial é igual à aceleração escalar, olhando aqui pela equação, ó, o A está atrás do T. Quem é que está atrás do T? 8. Portanto, a aceleração tangencial será igual a 8 metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração tangencial em módulo é igual à aceleração escalar. Está respondida a letra A. Bem simples, pessoal. Letra B, ele quer que você descubra o valor da aceleração centrípeta. Trazendo os dados da questão para a letra B, nós temos que o raio é 2 metros, a equação é 4 mais 8t, o tempo 2 segundos e já temos o valor da aceleração tangencial, que é 8 metros por segundo, e quer que você descubra o valor da aceleração centrípeta. Nós vimos naquela questão anterior, eu cantei a fórmula para vocês. O módulo da aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio. Só que detalhe, ele não me deu o valor da velocidade quando o tempo foi igual a 2 segundos. Então, primeiro nós temos que descobrir o valor da velocidade final para depois encontrar o valor da aceleração centrípeta. Então, de cara já vamos colocar a equação aqui, ó, V igual a 4 mais 8t, substituir o tempo por 2 segundos, ó, ficando assim, ó, 4 mais 8 vezes o tempo que é igual a 2. Entre soma e multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. 8 vezes 2 dá 16. E 16 mais 4 é igual a 20. Portanto, a velocidade no instante 2 segundos vai ser igual a 20 metros por segundo. Agora podemos utilizar a fórmula da aceleração centrípeta, que é igual ao quadrado da velocidade dividido pelo raio. Como a velocidade é 20, substitui V por 20. 20 ao quadrado é igual a 400. 400 dividido por 2 será igual a 200 metros por segundo ao quadrado. Está respondida a nossa letra B. Na letra C, ele quer que você descubra o valor da aceleração total ou resultante. Lembrar que a aceleração total ou resultante é a soma das outras duas, da aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Com detalhe, quando há a presença do movimento circular, a aceleração tangencial é sempre perpendicular à aceleração centrípeta. E isso resulta no Teorema de Pitágoras, onde o quadrado dos catetos, no caso o quadrado da aceleração total, será igual ao quadrado da aceleração tangencial mais o quadrado da aceleração centrípeta. Então ele quer, o x da questão, descobrir o valor da aceleração total ou resultante, o AR. Então, jogando na fórmula, ó, equação de Teorema de Pitágoras, aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração total, a aceleração tangencial ao quadrado. Substituindo valores, ó, nós descobrimos na letra A que a aceleração tangencial é 8 metros por segundo e na letra B que a aceleração centrípeta é igual a 200 metros por segundo ao quadrado. Substituindo valores, ficou 8 ao quadrado. Eu inverti bem aqui, pessoal, mas as ordens dos fatores não alteração. O 8 é a aceleração tangencial. Então vai ficar 8 ao quadrado dá 64, 200 ao quadrado dá 40.000.
Pronto, somando 64 mais 40.000, vai dar 40.064. Raiz quadrada de 40.064 vai dar aproximadamente 200,2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, está respondida a nossa questão. Finalizo aqui a nossa correção e até a próxima, pessoal.